Então vamos dizer, algo que é fraco, né, algo que é frágil, se quebra facilmente. Então é como se a gente tivesse aqui, eu vou dar o exemplo que o Nassim Taleb dá no livro dele, que se chama Antifrágil. E o Nassim Taleb ele vai dar exatamente esse exemplo. Ele dá o exemplo de um copo de vidro que quando cai no chão ele se quebra, né? Então o copo de vidro, o vidro, ele é frágil. Quando a gente olha, por exemplo, para um músculo, o músculo, a musculatura, ela é antifrágil. Não quer dizer que ela seja forte. Quer dizer que quanto mais ela trabalha, mais ela melhora, entende? Então o contrário de frágil não é forte. O contrário de frágil, aqui que a gente vai trazer, é antifrágil, aquilo que melhora com o caos, tá? Então, quando você traz esse conceito para a sua vida, né, quando você começa a perceber que a antifragilidade, ela vai fazer com que quando você se quebre, quando você está num caos, quando você está na angústia, você se torne ainda melhor, ou seja, você traz uma força que você consiga melhorar, você passa a ser uma pessoa realmente que se transforma, que evolui, né? Então, muitas vezes a gente vê pessoas que trazem muito o conceito da resiliência. O conceito da resiliência é simplesmente aquele que faz o seguinte: você passou por uma adversidade, você supera aquilo, mas você continua a mesma coisa, você continua a mesma pessoa, né? Então são pessoas que vão passando, pedra vai caindo, onda vai batendo e a pessoa ela vai se permanecendo. Isso é muito bacana. Quando a gente traz o conceito da antifragilidade, o que a gente começa a perceber? Que quanto mais acontecer isso, pedras, ondas, furacão e tormenta, mais você vai se beneficiar, porque mais você vai começar a crescer. Quando você está numa academia, quando você está fazendo uma atividade física, por exemplo, que você está ali pegando peso, fazendo esforço, você tá quebrando as fibras do seu músculo, né? Então você tá vivendo o caos. Só que essa quebra das fibras faz com que o seu músculo aumente, ou seja, faz com que ele se torne ainda mais forte. E é esse conceito que a gente tem que trazer para nossa vida. Agora, por exemplo, nós estamos passando por essa quarentena, pela pandemia, e em diversas áreas da nossa vida a gente está vivendo esse caos, a gente está vivendo essa angústia. Então é nesse momento que a gente tem que buscar forças para que a gente se torne uma pessoa antifrágil, né? Para que a gente consiga se beneficiar desse caos. Porque senão a gente vai passar por ele e a gente vai se tornar uma pessoa ou igual a gente era, ou então mais frágil, né? O que é ainda pior. Então é a gente aproveitar cada cenário de adversidade na nossa vida e fazer com que ele se transforme em algo para que a gente utilize e a gente possa se modificar e ser uma pessoa melhor. Então, assim, é isso que a gente começa a trazer para nossa vida e facilita por quê? Porque diante das tempestades, você vai entender e você vai perceber que você está apto a se tornar, de fato, uma pessoa melhor. Né? Então é justamente por você estar vivendo a adversidade que você vai crescer. E assim a gente não vai mais ficar olhando para aquilo que é ruim e somente observar as coisas que são ruins. Aqui entra as pessoas que começam a falar assim: ah, mas ser otimista, porque você é otimista, você não é realista, porque você é positivo, essa vibe positiva para mim não funciona. Mas aqui a gente começa a entender que quando essas pessoas elas agem dessa maneira, vislumbrando o caos como algo onde elas podem aprimorar, elas começam a viver um pouco melhor, entende? E assim, elas passam a crescer, elas passam a evoluir. E elas não ficam vivendo a tormenta e o mesmo problema durante toda a vida, porque a grande questão é essa. Enquanto você não aprender com aquilo que foi te dado, sabe, a circunstância, o caos, enquanto você não resolver aquilo onde você olha para si e você melhora, você vai vivenciar esse problema várias e várias vezes. Então não é que ele vai vir com a mesma pessoa ou ele não vai vir da mesma forma em essência, mas ele vai permanecer na sua vida invariavelmente. Por quê? Porque é necessário que a gente aprenda e é um aprendizado que vai fazer com que a gente evolua, que vai fazer com que a gente melhore, entende? Então a antifragilidade ela pede isso pra gente. E aí eu separei aqui alguns versículos para que a gente entenda
como que esse conceito ele tá ligado na palavra aqui, né, no Provérbios hoje, no capítulo 24, e o que a gente pode fazer para que a gente se fortaleça e a partir desse caos a gente possa, munindo esforços para a gente se transformar e se tornar uma pessoa ainda melhor porque a gente está passando pelo caos. E aí o versículo 10, ele diz o seguinte pra gente no capítulo 24. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é bem pequena. O que ele está querendo trazer aqui? Você se trazer, né? Se você trouxer para você uma fortaleza apenas quando você está vivenciando a alegria, de fato isso não é uma fortaleza que vai fazer com que você quebre esses bloqueios, entende? Isso não é uma fortaleza. Se você, diante da angústia, traz essa força, né, e começa a se mover, começa a se movimentar para quebrantar e assim você se tornar uma pessoa melhor, aí sim você vai ser visto como uma pessoa que tem uma força muito grande. É bom a gente destacar que aqui ele não está querendo fazer com que a gente pense o tempo inteiro que somos fortes e que a gente não observe as nossas fraquezas. Pelo contrário. Aqui ele nos chama a atenção para que a gente observe as nossas fraquezas e a partir disso a gente entenda que a gente precisa de uma força superior para enfrentar essas batalhas. Então quando você começa a entender, perceber e clamar e falar, agir também em direção a isso, entendendo que é necessário que você olhe as suas mazelas, olhe as suas fraquezas e busque uma força, você vai utilizar essa força nos momentos de caos e de angústia para você exercer e se tornar uma pessoa melhor e crescer e se levar diante do caos. Então aqui eu começo a trazer para vocês um conceito, na verdade aqui ele está trazendo uma explicação, né, do que quer dizer essa força, porque muitas vezes a gente diante da angústia, a gente busca uma força, né? E é muito fácil a gente não encontrá-la, principalmente se a gente não sabe exatamente onde buscar. Então, quando você já sabe onde você busca, né, e onde você realmente vai excluir o que te faz mal e perseguir aquilo que te faz bem, você consegue ter sucesso. E aí uma das principais formas é a gente fugir da tentação, né? Porque quando você está no momento de angústia e você se torna fraco, você tá caindo em tentação, né? Então imagina só, você tá angustiado, você tá triste, você tá quebrantado, tá vivendo um caos, né? A desordem. Então se você nesse cenário todo, se você não tem atenção a evitar as tentações, você vai cair. E aí que mora a fraqueza, né? Porque você não tem evolução. Então aqui no Catecismo 2848, ele vai nos explicar exatamente essa questão, olha só. Não cair em tentação envolve uma decisão do coração, ou seja, já é uma decisão. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores. Se vivermos pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Neste consentimento dado pelo Espírito Santo, o Pai nos dá a força. Então, mais um motivo. A gente vê aqui da onde vem a nossa força, né? E vem do Pai. Não tendes sido provados além do que é humanamente suportável. É exatamente por isso que Ele nos dá a nossa força, porque Jesus suportou, né? Aquilo que a gente não suportaria. Então, Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Pelo contrário. Junto com a aprovação, Ele providenciará o bom êxito, para que possais suportá-lo. Não há nada que você esteja passando na sua vida que você não possa suportar. Absolutamente. Muitas vezes a gente olha para a vida de outras pessoas que estão assim, enfrentando grandes dificuldades e a gente fala, meu Deus, como essa pessoa consegue aguentar tanta coisa? E a gente olha para a vida dela e a gente fala assim, como essa pessoa é forte? Eu não conseguiria viver isso. E de fato, muitas vezes você não ia conseguir. Por quê? Porque quem pode suportar todos os desafios é aquela pessoa. Assim como na sua vida você possui desafios que quando ela olha, ela fala, meu Deus, como ela pode suportar tanta coisa. Então aqui a gente traz, né, até mesmo um conforto para o nosso coração em perceber que nada do que você vive, que seja assim um caos, né, que seja realmente um sofrimento,
é algo que você não possa suportar. Por quê? Porque Deus vai te dar forças para que você consiga superar isso. Porque é como se a gente estivesse o tempo inteiro percebendo que a partir desse momento onde a gente consegue superar, onde a gente se fortalece com Deus e a gente quebra essas batalhas, a gente vai quebrando essas muralhas, a gente vai se fortalecendo, a gente se mostra uma pessoa que evoluiu, né? Em espírito, em alma, em pessoa. A gente começa a perceber que existiu uma evolução do nosso próprio ser, que a gente está se tornando uma pessoa melhor, que a gente está vivenciando coisas que vão nos edificar. Então é a partir disso que a gente começa a confiar, inclusive na tempestade, né? Porque é muito fácil a gente ser forte no momento de alegria. Agora, quando você se torna forte no momento de angústia, aí você demonstra a sua força, né? Que ela não tá apenas em você, ela vem de alguém, ela vem do Espírito, né? E, gente, como isso é maravilhoso, como a gente tem que despertar isso na nossa vida, sabe? E assim a gente vai se tornando essa pessoa antifrágil, que melhora com as circunstâncias da vida, sabe? Que a gente olha para o caos, a gente olha para os problemas e a gente fala, caramba, mais um que eu vou enfrentar e agora eu vou melhorar e eu vou me tornar uma pessoa melhor e isso vai trazer um aprendizado para minha vida, sei lá, de repente vai ser um testemunho, vai ser algo que eu vou começar a ajudar as outras pessoas e as pessoas que vivem próximos a mim. Então, por mais que você ache que o que você está vivendo, de repente você está vivendo uma situação muito delicada em alguma área da sua vida, e por mais que você ache que você não vai suportar, saiba, Deus te dá forças para que você suporte. Quando você traz isso para a sua vida e você começa a agir em direção a isso, ou seja, trazendo atitudes massivas, criando planos, sabe? Abrindo portas, enxergando as portas que estão abrindo, você vai conseguir vencer. E você vai se tornar uma pessoa muito melhor do que você era antes. E até mesmo você vai começar a agradecer por toda a turbulência que começou a partir da sua vida. Entende? Então aí a gente começa a confiar, gente, sabe? Assim, é muito fácil a gente confiar em Deus, entregar, buscar as nossas forças quando tudo tá muito bom, né? Mas é aqui, ele mostra aqui pra gente, você vai se mostrar forte quando? No momento de angústia. É no momento de angústia onde você continuar com as suas virtudes e buscar sempre crescer, né? Se fortalecer com o caos. E aí, a gente muitas vezes fica se questionando, né? Como ter essa força? Como que eu vou ter essa força? De onde que eu vou tirar? De onde que eu vou buscar isso daqui? E aí a gente vem no versículo 5 que diz o seguinte: o homem sábio é cheio de força, e o homem de conhecimento confirma o seu vigor. Então, é pela sabedoria que a gente mostra onde está a nossa força, né? Olha que fantástico. Se você é uma pessoa sábia, você é uma pessoa de força. E o seu conhecimento vai mostrar o quão vigoroso você é, sabe? O quanto que você guarda isso pra você, o quanto que você traz isso pra sua vida. E aí eu quero compartilhar com vocês também uma outra mensagem aqui do Catecismo, que é o 1504, que ele vai corroborar exatamente essa questão, tá? De onde que a gente tem que trazer. Olha só, presta atenção nisso aqui. Comovido com tantos sofrimentos, Cristo não apenas se deixa tocar pelos doentes, mas assume as suas misérias. Ele levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Não curou todos os enfermos. Suas curas eram sinais da vinda do reino de Deus, anunciavam uma cura mais radical. A vitória sobre o pecado e a morte por sua Páscoa. Na cruz, Cristo tomou sobre si todo o peso do mal e tirou o pecado do mundo. A enfermidade não é mais do que uma consequência do pecado, por sua paixão e morte na cruz. Cristo deu um novo sentido ao sofrimento que, doravante, pode nos configurar com ele e nos unir à sua paixão redentora. E aí eu venho trazer para você outro ponto aqui. Olha só, muitas vezes Jesus pede aos enfermos que creiam. Serve-se de sinais para curar. Saliva em posição das mãos, lama, amblução. Os doentes procuravam tocá-lo, porque dele saía uma força que curava a todos. Também nos sacramentos Cristo continua a nos tocar para nos curar. Então, onde que eu posso buscar essa força? Onde que eu posso buscar essa força? A gente pode buscar essa força exatamente quando a gente começa a olhar para a vida de Jesus, né? E perceber que dali vem a nossa força. Né, que a ele a gente pode entregar os nossos sofrimentos, as nossas dores,
a gente entrega para Jesus tudo isso. E a gente percebe que Ele vem nos fortalecendo, que Ele vem nos curando, que Ele vem nos realmente atingindo os nossos músculos e fortalecendo para que a gente se torne essa pessoa antifrágil, sabe? Para que a gente realmente passa a nos fortalecer. E o ponto-chave está aqui, em a gente acreditar, em a gente crer. Quando a gente acredita, mas de todo o nosso coração mesmo, não é simplesmente, eu creio. Não, quando você crê, sabe? Quando você fala assim, eu creio, você passa a trazer para a sua vida essa força, entende? Porque você vê que você fala assim, cara, nada, realmente nada na minha vida pode me abalar. Por quê? Porque a minha força e a minha vitória tem um nome, que é Jesus. Então, assim, aí você começa a se tornar uma pessoa confiante em Deus, né? Não é uma soberba, mas você traz a confiança onde ela está, que não é em si, mas em Jesus. Você traz a sua fortaleza. E aqui a gente vai conseguindo se tornar uma pessoa mais forte. Isso é sabedoria, pessoal. Isso é a gente começar a colocar Deus no centro das nossas vidas. Entende? Como que eu vou me tornar uma pessoa forte? Vou me tornar uma pessoa forte quando eu colocar Deus no centro. Quando eu começar a entregar minhas dores a Ele, quando eu confiar realmente no que Ele tem pra mim, quando eu entender que quando eu me torno uma pessoa que persegue e coloca Jesus no centro, as coisas que existem de ruim, elas não são vinda dele, né? E o que eu tenho que perguntar não é por que eu estou vivendo isso, mas sim para que eu estou vivendo. Qual que é o objetivo disso? O que isso tem a me ensinar? E como eu posso me tornar uma pessoa ainda melhor porque eu estou vivendo aquilo? É essa a grande chave, sabe? Então, a gente começa a olhar para os nossos problemas, para as adversidades de uma forma muito mais tranquila, entende? Não é que você vai querer vivenciar adversidades porque isso vai contra a nossa essência, mas a partir do momento em que você se encontra nela, você não vai se vitimizar, você não vai se diminuir, você não vai desesperar, entende? Porque você está fortalecido naquilo que pode te gerar uma pessoa que vai trazer essa fortaleza adiante. Né? Então, assim, só há um caminho para que a gente se fortaleça. Só há um caminho para a gente trazer essa sabedoria. Né? Então, vivenciando, convergendo para Cristo, para Jesus, né? E realmente colocando Ele no centro das nossas vidas. Realmente, pessoal, quando a gente faz isso, sabe? É tão mágico que a gente passa a agradecer pelas coisas ruins que acontecem na nossa vida, porque a gente sabe que aquilo vai fazer com que a gente cresça. Sabe, assim, é uma mudança de pensamento muito forte. Você começa a observar as coisas de uma maneira muito mais leve, você passa a simplificar a sua vida, você passa a ser autor de fato, protagonista, né? Você passa a enfrentar, você passa realmente a se fortalecer na angústia, né? E você se transforma em uma pessoa melhor. É realmente isso que a gente tem que trazer para nossa vida, né? As fortalezas que a gente pode trazer. E aí o questionamento que eu quero fazer para você aqui agora é o seguinte: aonde está a sua força? Aonde você está guardando a sua força? Em que, sabe? Quem é a sua força? O que é a sua força? O que você faz para que de fato você comece hoje a caminhar nessa força, sabe? A se movimentar. Porque quando você responde essa pergunta, aonde ela está, não é aonde você desejaria, é onde de fato ela está. Você não pode ser infiel com você, mentiroso. Você tem que olhar para a sua vida e perceber, poxa, aonde está a minha força? Será que eu não estou sendo forte? Sabe? Será que eu estou deixando de lado aquele que pode me dar maior força para eu vivenciar essas situações que eu estou vivendo hoje? Quando você responde isso com sinceridade para você, você passa também a trazer uma resposta, porque ele está ali te esperando, né? Eis que bato a sua porta, ele está batendo e ele está pedindo para você abrir seu coração para que você comece a se fortalecer. Gente, não há lugar melhor para você estar. Não há lugar, sabe assim, não tem lugar melhor do que a gente abrir a porta do nosso coração para que ele entre e faça da gente essa fortaleza, entende? E aqui a gente vai enfrentando os desafios, trazendo a graça, né? E se tornando realmente o quê?
uma pessoa melhor, 1% melhor. 1% melhor a cada dia a gente vai se tornando, entende? Porque a gente decidiu abrir o nosso coração e trazer a antifragilidade para nossa vida, melhorando diante das situações ruins, tá? Então hoje, olhe para a sua vida, veja as angústias que você está trazendo, aquilo que você traz como maior sofrimento, perceba, se você está vivendo isso é porque você pode passar por isso, porque Ele vai te dar aquilo que você precisa para você enfrentar. Todas as ferramentas é Ele quem vai te dar. Agora a gente tem que o quê? Buscar isso. Você tem que buscar a Ele, de fato abrir o seu coração, decidir enfrentar o que você está passando, sem fugir, sem fuga, entende? E aí sim você vai ver as coisas na sua vida transformando. Aí sim você vai ver. Aí sim você vai entender o porquê que você está passando por tudo isso. O porquê que você passou, porque de repente você não consegue enxergar agora, porque agora você vai estar agindo, você vai estar se nutrindo, você vai estar realmente se entregando. E quando tudo passar, você vai falar, caramba, eu tinha que ter passado por isso. Sabe assim? Nossa, como eu me tornei uma pessoa melhor. Como a minha vida veio de forma que me fizesse enxergar as minhas virtudes. Talvez, pessoal, a gente não iria trazer virtudes para a nossa vida e exercitá-las se a gente não passasse por essas situações de angústia, de sofrimento, né? Então, dai graças a tudo mesmo, né? É realmente a gente dar graças a tudo e perceber que o caos está aí para que a gente observe as oportunidades, né? Tanto do que a gente pode ser, do que a gente pode entregar para Deus, do que a gente pode entregar para as outras pessoas, daquilo que a gente pode servir. E assim a gente vai se tornando uma pessoa melhor, na certeza de que nada pode nos abalar. Nada, porque a gente tem uma força e essa força tem um nome que é Jesus. Amém, pessoal? Então, essa é a nossa reflexão de hoje sobre esse capítulo 24, tá? Espero que você tenha gostado. Se isso fez sentido pra você, bacana, compartilha comigo, sabe? Traga a sua mensagem daquilo que você aprendeu pra mim ou escreva isso em algum lugar, mas externalize o seu aprendizado. E se você acredita que isso possa ajudar outras pessoas também, me marca, coloca no seu Instagram, sabe? Compartilha com outras pessoas. Vamos ajudar, né? A gente pode fazer um pequeno gesto para também tirar as pessoas da angústia e mostrar para elas que existe uma força que vai além, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Amanhã eu encontro vocês às 11 horas. Coloque aí o despertador, tá bom? Pra você estar junto aqui comigo. E vai ser muito bacana a gente poder refletir juntos. Hoje vocês ficaram um pouquinho mais calados, mas amanhã eu quero mais a participação de vocês. Beleza? Então, pessoal, fiquem com Deus. Um dia abençoado pra vocês, tá bom? Legal, Ju, Grazi, que bom que vocês gostaram. Eu vejo vocês aqui amanhã de novo, tá? Beijinho.